Departamento de Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estendo também as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver de forma online, digitalmente, para celebrar os 30 anos da OED, que trabalha desde sempre na integração profissional das pessoas com deficiência. A OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, resulta de um protocolo entre a Fundação Liga, a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Hoje estamos aqui para lançar, em comemoração dos 30 anos da OED, lançar o seminário OED 30 anos, Tertúlias da Empregabilidade na Deficiência. Este evento, que vai ter lugar hoje e que vai continuar nos dias 6, 20 e 27 de maio, às 15 horas também, vai ser constituído por 4 tertúlias, a qual inicia hoje, neste formato online, mas em formato de mesa redonda. Sou Sara Pestana, sou coordenadora da OED e vou estar aqui hoje para moderar esta primeira sessão, que tem a ver, que nós chamamos, cujo tema vai ser OED 30 anos a criar oportunidades de emprego. Vamos estar hoje aqui a refletir um pouco sobre o papel da OED ao longo destes 30 anos, sobre também os obstáculos que foram sentidos ao nível da integração profissional das pessoas com deficiência, as vitórias e também as perspectivas futuras. Iríamos primeiro dar um espaço para ouvirmos os representantes de cada uma das organizações que constituem o acordo da OED, e depois então teríamos um momento de debate e de partilha e de algumas questões. Eu iria já passar, se calhar, então ao Dr. Gonçalo Sola a palavra para nos partilhar connosco um pouco as reflexões acerca da OED e da importância da OED na Fundação Liga. Sim. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente é fantástico estes 30 anos. Ao longo destes 30 anos tem havido sempre desafios, logicamente. Desde o início, há 30 anos, a abertura da sociedade e a forma como as pessoas olhavam para a deficiência era outra, comparativamente à forma como é olhada hoje. Então, em termos de empregabilidade, então, os desafios quer dizer, era muito difícil conseguirmos falar com uma empresa e a empresa querer contratar alguém uma pessoa com deficiência. Ultimamente isso tem mudado. No início de 2019, com a publicação da Lei das Cotas, houve uma grande movimentação no nível das empresas, no nível do setor público, social e privado. Há essa abertura, pronto, com o empurrão da lei, não há que negá-lo, mas realmente houve uma abertura. Muitas entidades estão a surgir, entidades congêneres da OED. Há empresas grandes que inclusive já estão a montar departamentos dedicados porque já contrataram pessoas com deficiência e já se aperceberam que há algumas necessidades de adaptação físicas e não só, das tarefas, das funções. Agora, o facto é que a pandemia, e temos que falar da pandemia, está tudo farto de falar da pandemia, mas é um facto, quando esta lei, este movimento impulsionado também pela lei, apesar dos desenvolvimentos que a sociedade já tinha tido, a lei realmente deu um empurrão. Quando estava a ganhar tração este movimento, a pandemia depois, obviamente que baixou a procura e a oferta de trabalho. As empresas deixaram de contratar, o desemprego aumentou em muito, os candidatos, tivemos 2 confinamentos, mesmo fora de um âmbito de confinamento, as pessoas eram aconselhadas a ficar em casa, por isso houve uma quebra grande, tanto na procura como na oferta. Mas agora, agora aos poucos, acho que quando a pandemia acabar, voltaremos então a pegar nessa movimentação toda. Já estamos a criar, a OED já está a criar parcerias, porque, claro que muitas destas entidades que surgem para apoiar as empresas e os candidatos contactam a OED, porque pronto, realmente 30 anos, ainda hoje ser um projeto inovador, temos 30 anos de experiência, por isso, e estamos sempre abertos, obviamente, a constituir parcerias, e a nossa missão
continuar com a nossa missão, que é a empregabilidade para as pessoas com deficiência. Obrigada, Dr. Gonçalo. Ia passar agora aqui a palavra ao Dr. Jorge Vieira, da Câmara Municipal de Lisboa. Okay. Boa tarde a todos. Antes de começar, gostaria só de fazer um ponto prévio, muito rapidamente, e começar por um agradecimento. Normalmente faço os agradecimentos no fim, mas vou começar por um agradecimento. Um agradecimento à equipa do Núcleo da Deficiência, um agradecimento à equipa da Casa de Direitos Sociais, à Direção de Marca e Comunicação e à Divisão de Comunicação Digital. E comecei pelos agradecimentos porque nós ainda estamos, digamos, a sair de uma fase muito complicada. Estamos aqui a fazer este primeiro ciclo de conversas. E esta equipa foi, no fundo, esta equipa ligada à Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, fez com que hoje pudéssemos estar aqui a fazer este ciclo. E queria começar, então, por agradecer-lhes o facto do trabalho aqui no Auditório Fernando Peça, na Casa de Direitos Sociais, terem criado todas as condições para nós estarmos aqui hoje a fazer esta conversa. Dito isto, também enquadrar um bocadinho o que é a Divisão para a Coesão e Juventude da Câmara Municipal de Lisboa, no qual sou chefe de divisão. Nós, na área do emprego, trabalhamos em 4 áreas sociais, dito assim. Temos a área da juventude, a área da interculturalidade, a área dos refugiados e dos requerentes de asilo e temos também a área da interculturalidade. Estou a falar destas áreas porque nós temos políticas de emprego em qualquer uma das áreas e que abrange pessoas com deficiência também, de certo. E começaria por aí. Na área da juventude nós temos um programa de apoio aos jovens NEET, que são jovens que não têm emprego, nem estão na educação, nem informação. Temos depois na interculturalidade uma série de medidas de emprego ligadas ao novo Plano Municipal para a Interculturalidade de Lisboa, que foi aprovado no dia 31 de março passado. E temos também na área dos refugiados e na área dos requerentes de asilo, o Programa Municipal de Apoio aos Refugiados, que tem uma duração de 18 meses e que também temos muitas políticas de apoio ao emprego neste Programa Municipal, portanto, uma abrangência geral. Em relação à deficiência, temos, portanto, há 31 anos, não é? Porque nós estamos aqui a comemorar os 30 anos e acho que até é curioso referirmos, porque devido à pandemia fomos adiando um bocadinho este ciclo de conversas. Exatamente. E estamos agora a comemorar os 30 anos, quando afinal já temos 31. Já temos e já quase assinámos, 31, exatamente. Assinámos o protocolo há pouco e estamos nos 31 anos. A relação com este serviço da OED tem sido uma relação de proximidade, por ter um caráter altamente benéfico para os cidadãos de Lisboa. O nosso trabalho, no fundo, neste serviço é garantir também, como facilitadores, as condições para o vosso trabalho, através da facilitação do sítio onde, portanto, do local, do espaço onde vocês desempenham as vossas funções. Também, sempre que existem programas municipais em curso, recorremos à OED como aconselhamento e ajuda à procura de soluções e políticas nesta área. Temos também uma ligação, muita proximidade com o nosso balcão de inclusão, que faz a ponte com a OED, portanto, qualquer pessoa com deficiência que recorra aos nossos serviços, nós depois fazemos o encaminhamento para a OED e, portanto, no fundo, será mais ou menos este leque de serviços e de contactos que temos com este serviço e com o apoio que damos que tencionamos realmente fornecer essa mais-valia, portanto, às pessoas com deficiência na nossa cidade. Paralelamente, nós temos também no Núcleo da Deficiência vários programas que também têm alguma ligação de forma, por vezes, indireta, mas outras vezes também direta, um bocadinho com o emprego na deficiência. Dizer também estamos a fazer um trabalho em que temos um grupo de trabalho, já recorremos ao IFP e também ao OED, no âmbito do trabalho que estamos a fazer com as associações de cegos e deficientes visuais. Estamos agora a terminar o plano de ação com eles, que vai ser apresentado ao Sr. Presidente da Câmara brevemente, que passa por uma série de medidas que é possível implementar, não só no âmbito da Câmara, mas alargando um bocadinho também o âmbito para outras áreas, esferas de intervenção, será possível implementar uma série de medidas que só não foram até o momento, às vezes por desconhecimento também daquilo que é necessário fazer
e também esta ação até parte do próprio Presidente da Câmara, do interesse de realmente seguir essa política de emprego e dar uma oportunidade e ouvir estas associações, especificamente. Emprego na deficiência. Também temos, a uma escala menor, com o Programa de Apoio de Mobilidade, que transporta 34 pessoas com deficiência. Nós temos um contrato com uma associação que, no fundo, através da Câmara, dá emprego a pessoas que fazem assistência a essas pessoas para as levar aos locais onde desejam, locais de formação, locais de emprego, etc. Eu não sei, até posso referir um bocadinho o facto de termos aqui hoje a língua gestual, o acordo que temos com a FEPAS, também acaba por ser sensibilizar também um bocadinho a língua gestual que aparece em todas os nossos comunicações institucionais, que um bocadinho mostra uma oferta de emprego que pode não ser exclusivamente feita por pessoas com deficiência, mas pelo menos abre um bocadinho os olhos e cria uma rotina de uma coisa que deveria ser obrigatória, e é obrigatória, mas cria uma rotina nesta ação e levanta também várias questões a nível de sensibilização para estas áreas. Uma coisa que eu queria dizer também, portanto, do trabalho que nós fazemos com a OED, que é o facto de estarmos aqui hoje. Portanto, isto é um programa que tem 3 fases. Nós também compete-nos realmente fazer a sensibilização e dar apoio nesse sentido, sensibilizar as pessoas para estas temáticas. Este caminho tem 3 etapas. Estamos na segunda etapa. A primeira etapa foi providenciar que as entrevistas num caráter assim um bocadinho mais informal com a OED e com algumas associações, empresas e até pessoas, não é, estivessem disponíveis no nosso canal de YouTube. Agora estamos aqui a fazer estes quatro encontros que se vão, digamos, vão transportar-se no tempo até final de maio. E depois temos uma terceira fase, que acho que posso já falar também aqui, não vou apresentar porque também não sei muito bem os detalhes, mas iremos fazer uma exposição nas bibliotecas municipais, assim que tivermos possibilidade, e se a pandemia assim nos deixar, uma exposição de fotografia nas várias bibliotecas municipais e que será editado um livro também, não é? Depois, e terminando, e vou já passar a palavra, este é o nosso trabalho na nossa divisão. Depois há um leque de intervenção no âmbito da Câmara, na sua magnitude, não é? Que vem de várias medidas que constam nas grandes opções do plano, no plano da rede social, onde nós também estamos presentes, portanto, e acompanhamos e fazemos o trabalho em benefício do nosso município e de tudo o que for necessário aqui para a cidade no âmbito destas temáticas. E é tudo. Ok, obrigada, Dr. Jorge. Passava então a palavra aqui ao Dr. Leonardo da Conceição, do IFP. Ok, muito obrigado. Bom, já que estamos em maré de aniversário, começar por dar os parabéns, naturalmente, à OED e aos parceiros, mas a OED não se confunde naturalmente com os parceiros, a OED tem uma dinâmica própria e eu acho que em todos os aniversários nós olhamos um bocadinho para trás, ou seja, vamos ver, enfim, qual foi a vida. E é isso um pouco que eu vou fazer convosco. A OED, em 91, quando foi criada, era uma resposta diferente e inovadora. Diferente porque se centrava no emprego. Quando nós ainda estávamos, em 91, se vocês se lembram, se calhar não se lembram, quando ainda estávamos numa altura em que a resposta estratégica na transição para o emprego das pessoas com deficiência era a formação profissional. Portanto, a OED vem situar a questão no emprego. A formação não era com eles e, portanto, era, de facto, nesta mediação. Ainda inovadora por outra razão. O Serviço Público de Emprego estava, na altura, a dar os primeiros passos no apoio e no atendimento a estas pessoas. E, mais uma vez, estava a começar pela questão da formação. Para quem não conhece, enfim, tínhamos acabado de sair de uma coisa que era a pré-profissional e, enfim, estávamos exatamente a iniciar o processo de formação das pessoas com deficiência, que não era nem se confundia com o processo de formação da população em geral, porque exigia questões diferentes. E uma outra inovação, na altura também, isto foi há 30 anos, desculpem lá, os velhos têm esta mania de ir olhando para trás, mas uma outra inovação foi envolver a comunidade, neste caso através da Câmara, que por sua vez teria esse objetivo de envolver também, digamos, a comunidade do espaço geográfico, do território em que tinha a sua intervenção.
Entretanto, de lá para cá, muita coisa mudou e, portanto, isto colocou naturalmente desafios à OED e pode vir a colocar novos desafios. Mudou desde logo a questão do olhar, e quando eu chegar aos 7 minutos é melhor dizer que é para eu fechar. Está bem, está bom? bem. Pronto. Mudou desde logo a visão sobre as questões da deficiência. Portanto, ainda estávamos numa altura de transição do modelo etiológico, se vocês se lembram, isto é, uma classificação das deficiências em função da sua origem, congénitas, depois com uma série de coisas à volta, não interessa. Estamos a passar para um modelo mais próximo do contexto, mas ainda muito centrado na pessoa. Também ainda se lembram, com certeza, da classificação das deficiências, incapacidades e desvantagens, que foi, digamos, era já uma aproximação, e mudou agora, mas ainda centrado na pessoa, com os pozinhos do meio ambiente, em que era necessário intervir ao nível do meio ambiente para, de facto, conseguir o emprego, e mudou agora para um modelo que eu diria completamente diferente, em que a centralidade está no ambiente e a participação das pessoas não depende, também depende, mas depende como para qualquer um de nós, não depende sobretudo da pessoa, depende sobretudo do ambiente que a gente conseguir construir. E, portanto, só construindo ambientes inclusivos é que vamos conseguir, efetivamente, o emprego e as outras participações, porque se a nossa vida é trabalho, é também trabalho e não é só trabalho. Portanto, há outras dimensões da nossa vida e para as pessoas com deficiência esta é a mesma questão. Portanto, mudámos o foco e, portanto, isto colocou, naturalmente, com a OED, mas mudou também, com esta mudança, a organização das respostas. Portanto, quando a OED nasceu, estávamos no modelo de formação, etapa estruturante. A seguir, nos anos 2000, o modelo aproximou-se daquilo que já era alguma atividade da OED, ao diferenciar as respostas, isto é, colocando a formação naquilo que é o papel da formação, que é preparar as pessoas para chegar ao emprego, mas criando depois, com autonomia, respostas, quer da orientação profissional, quer, na altura chamava-se a mediação e acompanhamento, se lembram, e que, portanto, já tinha esta dimensão do apoio à colocação e do acompanhamento pós-colocação integrada. Passamos depois, nos anos 2000, também como sabem, para aquilo que eu posso chamar o modelo do suporte e apoio à integração, ou seja, tentando fugir de uma rede paralela, o envolvimento maior dos serviços de emprego, e aqui só um ligeiro indicador. Provavelmente nos anos 90 o número de inscritos nos serviços de emprego, eu diria, eu não tenho aqui os números, mas não andaria muito longe dos 4 a 5 mil inscritos. E nós estaremos hoje com volta de 20 mil inscritos. Alguns dirão, horrível, eu direi, muito bom. E muito bom por uma razão, é que a visibilidade das pessoas com deficiência é outra. Com 4 mil inscritos, não é porque não houvesse pessoas com deficiência, é que simplesmente estavam escondidos. Ou seja, quem os conhecia eram as pessoas que trabalhavam diretamente, mas para as políticas de emprego, se a gente comparar 4 mil com, eu penso que na altura eram cerca de 400 mil inscritos desempregados, enfim, variava, 200, 300, 400, dependendo da situação de emprego, nós mantemos mais ou menos o mesmo número de desempregados e, entretanto, as pessoas com deficiência subiram. Cresceu a visibilidade destas pessoas, aquilo que começou com a OED, que era os primeiros passos de serviço público de emprego, portanto, envolvido, aprofundou-se. Temos agora um novo desafio, e eu só estou a dizer isto porque eu acho que, já não vou estar, mas enfim, só acho que poderá ser importante esta reflexão, até para a própria reflexão sobre o papel e o posicionamento da OED. Eu acho que é inelutável o próximo passo, mas é a minha opinião e, portanto, até pode nem vir por aqui. Quando nós fazemos previsões, o risco é que elas podem não se concretizar. Mas eu diria que o próximo passo seria recentrar, digamos, os serviços de emprego como porta de entrada do processo de inserção profissional, mas dar o passo que ainda não foi dado, na minha opinião, que é que os centros de formação, todos, passem a responder a todas as pessoas com deficiência que careçam de formação e que tenham condições para percursos de qualificação completos. Isto, portanto, mas não é dizer a uma pessoa em cadeira de rodas para subir as escadas, é dar-lhe as condições para poderem frequentar. Quero dizer o quê? É, se a pessoa precisa de interpretação de língua gestual, ter interpretação de língua gestual. Se o programa de português está feito para quem fala e quem ouve, passar a ser reajustado para as pessoas que são surdas. Ou seja, porque não é exatamente o mesmo programa que lhes deve ser dado. Isto quer dizer o quê também? Quer dizer que há, se calhar, ajustamentos curriculares, adaptações. Ou seja,
deixarmos ou começarmos a entrar, e isto se calhar é o último passo que falta dar, e eu acho que ele vai ter que ser dado. É a avaliação que faço da dinâmica de ser instalada. No ensino superior isso já aconteceu, e portanto já temos pessoas, por exemplo, na Escola Superior de Educação de Beja, uma pessoa surda a tirar o curso de educadora. Muita gente me vai perguntar como é que depois vai ser educadora. Eu não sei, mas ela vai ser educadora. Primeiro porque percebe qual é o problema com que está confrontada. E provavelmente o Ministério da Educação vai ter que encontrar intérprete para ela poder falar com as crianças com quem vai trabalhar. Mas pronto, o que eu quero dizer é isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Portanto, isto era só o que me parece que era importante, ou seja, olhar um pouco para trás, perceber o caminho que foi feito e aqui só dizer que no caso da OED fez este caminho, ou seja, este caminho que eu disse que é geral, obviamente isto teve impacto na atividade e na intervenção da OED e provavelmente poderá vir a ter ainda mais. Obrigada, Dr. Leonardo. Passaria então agora a um espaço de questões e debates. Pegando naquilo que estava a dizer, do que o Dr. Leonardo disse, nós já fizemos realmente um percurso grande e que disseram todos os intervenientes aqui na mesa, já fizemos um percurso grande de há 30 anos para cá, não é? Em que, de facto, as pessoas com deficiência há 30 anos eram pouco visíveis e neste momento já são mais visíveis, daí estarem mais inscritos também no centro de emprego e, portanto, os números aumentarem. No entanto, ainda se colocam alguns obstáculos à integração profissional das pessoas com deficiência e projetos, a OED já existe há 30 anos, mas estão a surgir neste momento imensos projetos de empregabilidade, como o Dr. Gonçalo referiu, em várias áreas, um dos quais também nas pessoas com deficiência, portanto, porque se calhar ainda se sente esta necessidade de haver aqui um serviço de mediação, como a OED faz, entre as pessoas com deficiência e as empresas. Eu queria lançar aqui esta questão ao Dr. Leonardo, que era quais são para si ainda os maiores obstáculos face à integração profissional das pessoas com deficiência. Neste momento, sabemos que já houve um percurso grande, mas que ainda se colocam alguns obstáculos. Não, eu penso que o principal, e retomando e apanhando aqui alguma das coisas que disse inicialmente, eu penso que o grande obstáculo é, em muitos aspectos, ainda continuarmos com a visão tradicional sobre a deficiência. Ou seja, que para se participar é necessário, entre aspas, curar. E, portanto, não é verdade. Nós todos participamos com as características que temos. Ninguém nos torce, nem nos corta as pernas, nem nos estica para podermos desempenhar. Portanto, este eu penso que é o primeiro. Segundo é a aposta na criação de ambientes inclusivos. Mas as empresas também já perceberam, que aliás, como eu costumo dizer, este é um obstáculo, mas também qualquer empregador, quando vai buscar um profissional para substituir alguém que saiu, nunca tem o mesmo profissional. Mas naturalmente faz os ajustamentos necessários. O engraçado é que isto é um obstáculo, é que quando vamos buscar uma pessoa com deficiência, achamos que tem que fazer exatamente aquilo que outro que lá está faz. Não é verdade, não pode, portanto, tem que se fazer, de facto, o ajustamento. Este é um dos obstáculos que eu acho que é importante. O segundo é, de facto, as pessoas não são, e aqui a importância da OED e de outras organizações ao nível da mediação, que é explicar a quem vai contratar, porque enquanto na contratação normal, digamos, as pessoas entendem-se, falam a mesma linguagem e conseguem-se entender, identificam-se umas com as outras, independentemente. Quando é uma pessoa com deficiência, aquilo assusta. Assusta porque não se sabe, se aparecer uma pessoa cega, é inconcebível para quem vai contratar fazer um conjunto de coisas não vendo. Portanto, é preciso explicar às pessoas como é que a pessoa pode fazer as coisas não vendo, e até as capacidades que tem não vendo, ou não ouvindo, ou seja o que for. Portanto, e este é o outro obstáculo e, portanto, só pode ser superado se de facto houver aqui uma efetiva mediação, apoiando e ajudando, portanto, alguém que fala a mesma linguagem e tem um processo de identificação natural, desculpem lá, eu sei que isto é um bocado de linguagem de psicólogo, mas já deixo isto, pronto, tem aquela identificação natural que faça ali um pouco a ponte e que, portanto, explique como é que as coisas podem passar, porque se for eu que estou à procura de emprego, a explicar ao meu empregador como é que não... Ele olha para mim e acha que sim, senhor, que eu não, até nem estou a mentir, mas obviamente eu quero o emprego. Ponto. Não é? Portanto, se houver ali um mediador, é outra a forma e outro entendimento. Portanto, eu penso que são... Agora,
enfim, eu não vou falar daquilo que se passou no último ano, porque o último ano não pode servir de modelo. O último ano tem que ser mesmo o interregno, enfim. Houve coisas que ficaram mais difíceis, naturalmente. Não houve muita contratação, porque ninguém sabia como é que isto ia evoluir. Houve até, se calhar, algum desemprego acrescido, mas é uma questão com que temos. Também houve formas de lidar com a situação que, se calhar, vão ficar e ser integradas depois na resposta normal. Não é dizer que foi bom, significa que foram encontradas outras soluções. Aliás, isso foi uma das coisas, desculpa, não só para dizer, eu calmo já, uma das coisas que esta área tem de interessante, e, portanto, alguns depois não saem, é que tem sempre problemas, mas problemas que depois a gente vai sempre encontrando soluções. Ou seja, nada é de acordo com o fato feito à medida. Ou seja, os problemas surgem e o desafio é encontrar as soluções para os problemas que vão surgindo. Para além de, cada vez que a gente olha para as pessoas com deficiência e para as respostas, ter que olhar em leque para fora. Ou seja, se estamos no emprego e na formação, ter que olhar para a forma como o emprego e a formação vai evoluindo em termos de modelos, de estruturas, de cultura, mas também a olhar para a forma como as ideias e os conceitos ao nível da deficiência se vão organizando. E, portanto, é conjugando isto tudo, que nem sempre é fácil, mas é o grande desafio que eu penso de quem trabalha nesta área, penso eu. Sim, até porque nós neste momento já temos a escola inclusiva, não é? Portanto, supostamente todas as pessoas com deficiência estarão na escola, o que quer dizer que daqui a uns anos, se calhar, a questão já se porá de outra maneira, não é? Exato. Porque se toda a gente tiver contacto com toda a gente, portanto, se a nossa sociedade for de facto inclusiva, daqui a uns tempos, se calhar a OED não tem empresários que ainda não tiveram contacto com pessoas com deficiência e, portanto, ainda ficam, de certa forma, com medo, não é? De como contratar uma pessoa com deficiência, porque é uma realidade, de facto, é desconhecida. Dr. Gonçalo, podia falar um pouco sobre esta situação, sobre o relacionamento também da OED com as empresas e deste trabalho que é feito e como é que, no fundo, se chega a elas e se tem impacto ou não o trabalho da OED nas empresas? Tem todo o impacto, aliás, desde o início, que a missão da OED está dividida em dois, é a parte do candidato, da pessoa com deficiência e todo o apoio que é dado à pessoa. E depois, o que eu acho que desde o primeiro dia até hoje, que é a parte mais difícil, é a outra parte de contactar, da prospecção, contactar as empresas e depois conseguir falar da mais-valia que uma pessoa com deficiência e do valor que pode acrescentar a uma empresa. E esse discurso, lá está, não é tão difícil quanto era há 30 anos, mas é a parte mais complicada. E depois, e há uma série de trabalho a vários níveis que a OED faz, e agora está aqui o representante do IFP, por exemplo, a assessorar mesmo na candidatura quando há situações de emprego apoiado, que realmente depois são um empurrão para aquela primeira contratação, porque depois, a partir daí, tudo fica mais facilitado, porque o mais difícil é conseguirmos entregar a primeira pessoa com deficiência numa entidade, numa empresa, a partir daí. E com isto não estou a dizer que são os melhores trabalhadores do mundo, que corre sempre lindo. Não, mas é como qualquer outra pessoa. Há contratações que correm bem, que correm mal, outras saem melhor do que estávamos à espera, outras... É exatamente igual. Mas a questão não há nada como uma entidade contratar alguém para se aperceber desta normalidade e naturalidade com que as coisas boas, más e médias sucedem como sucedem com qualquer outra pessoa. É uma questão de abertura, de facto, da sociedade em geral, não é? Para todas as pessoas, para acolher dentro do seu seio toda a diversidade, não é? E também das empresas em particular. Aliás, acrescento que nos últimos 3 anos, mais de metade das colocações da OED foram em empresas onde a OED já tinha feito uma colocação. Por isso a OED tem dificuldade em colocar a primeira pessoa. Depois, quando há uma necessidade, já a OED é contactada por essa empresa. Por isso esse é sempre o grande desafio. Da OED é na prospecção e meter a primeira, conseguir que contratem a primeira pessoa. Exato, dar o primeiro passo. Depois a coisa inverte-se um bocado e já é a OED que é contactada. Exatamente, é isso mesmo. Dr. Jorge, qual a importância para os municípios, falou disso na sua intervenção inicial, deste programa da OED?
no fundo, explicarmos aqui um bocadinho qual é a mais-valia da Câmara Municipal de Lisboa ter um programa como este, que está de portas abertas a qualquer pessoa que reside em Lisboa, que tenha deficiência e que esteja à procura de emprego. Sim, a mais-valia para nós, como Câmara Municipal de Lisboa, é a procura do bem-estar dos seus municípios. E para atingirmos o bem-estar, temos, de facto, uma das componentes não essencial é o emprego. As pessoas têm que ter emprego para existir bem-estar social, para existir paz social e para existir até progresso e produtividade, etc. Portanto, temos todo o interesse em fomentar políticas de emprego, seja elas, como eu já referi há pouco, em que área for. Eu gostaria de salientar também, porque eu cheguei só a esta área há 2 anos, de há 2 anos para cá, e estava na área da economia e na área das startups económicas e da malta nova e dos novos empresários, dos business angels, etc. E foi curioso, quando eu cheguei aqui e pela primeira vez tive contacto com este serviço da OED, até achei alguma piada porque, no fundo, aquilo que nós estávamos a desbravar caminho com esta juventude toda, as startups, já vocês fazem há 30 anos. Isto é essencial, e pelo que os meus colegas de painel disseram, é essencial haver sempre este mediador. Agora estou a descobrir que não é só mediadores, aqueles eventos que nós temos aqui do Web Summit também ajudam, não é? Exato. Portanto, é essencial haver uma entidade que conheça o meio, que conheça as necessidades e que conheça a oferta e a procura e que faça essa ponte. É essencial, especialmente no que toca a processos de emprego empregador que não são imediatos, que não são coisas diretas, que não é eu enviar o currículo, que tenha especificidades, que é o caso. Quando existe esta procura de emprego com esta especificidade, obrigatoriamente, quase que obrigatoriamente, um serviço como a OED, seja noutras áreas também, que não seja, é obrigatório existir. O IFP também faz um bocadinho isso, não é? Quer dizer, mas, portanto, é importantíssimo. E, voltando um bocadinho atrás, e para não me alongar muito, quanto mais pessoas tivermos empregadas, seja as suas características na cidade, mais bem-estar temos, mais economia temos, melhor é para a cidade. Exato. Exatamente, portanto, é no fundo dar o direito a todos de exercerem a sua plena cidadania, da qual o emprego é, de facto, fundamental, não é? É uma área muito importante da nossa vida e, portanto, permite-nos ter acesso a uma série de bens e de serviços e de bem-estar, não é? E participar de uma forma, de facto, mais plena na sociedade e daí ser importante ser para todos. Exatamente. Falámos já aqui na lei das cotas, ia pedir aqui ao Dr. Leonardo que nos desse aqui se já há algum reflexo ou não, algum impacto da lei das cotas. A nível da OED já existiu algum impacto na lei das cotas, portanto tivemos muitas empresas a contactar-nos, portanto médias e grandes empresas, a contactarem-nos para perguntar como é que nós podemos contratar pessoas com deficiência. Portanto, este interesse que pode ter sido um bocadinho empurrado, mas que a ideia se calhar era essa mesmo, não é? Era pôr este tema em cima da mesa para que elas deem o primeiro passo e depois, como dizia o Dr. Gonçalo, então ser já uma prática de todos, não é? Não sei se nos pode falar um bocadinho sobre isso, se já tem alguns indicadores, alguns dados? Ou... Não, indicadores, enfim, para além destes qualitativos, existem. Antes de entrar na área da cota, só 2 coisas que, entretanto, me lembrei relativamente a obstáculos. Ok. A primeira questão é as redes sociais. Ou seja, enquanto não conseguirmos colocar as pessoas nas formações onde está toda a gente, isso começou na escola, vai conhecer, as redes são pobres. Aliás, nós todos andámos a estudar. Eu, por exemplo, chegado a esta idade, ainda tenho muitas pessoas que vêm dos bancos da escola, que estão na minha rede de relações. E o meu primeiro emprego, não foi através de centro de emprego, também não foi Cunha. Mas, de facto, surgiu... não foi Cunha porque eu não conhecia nem... Mas surgiu exatamente por causa da rede. Porque houve o conhecimento que me chegou naturalmente, no café, pronto. E isto é um obstáculo que as pessoas com deficiência têm. Portanto, só à medida em que criem a rede de relações com todas as outras pessoas que depois vão estar no mercado, isto vai melhorar. A outra questão, talvez mais polémica, mas também não estou aqui para não ser polémico,
é a passagem. Eu penso que a questão da responsabilidade social foi um passo intermédio importante. Mas a questão do emprego das pessoas com deficiência tem que passar a ser uma questão de recursos humanos. Ou seja, obviamente é também uma questão de responsabilidade social, mas com muitas outras coisas, mas sobretudo isto, e há bocado falou-se na questão na importância das pessoas como profissionais e, portanto, das pessoas com deficiência também, do contributo que podem dar à organização. Depois há vários impactos positivos que a maior parte dos estudos tem. Portanto, ou seja, 2 obstáculos que eu acho que têm que mudar é a rede de relações. Isto só se passa se as pessoas, de facto, passarem por estar Tem que ser mais aberta, não pode ser tão fechada, tão para dentro, não é? Continua a ser necessário serviços de apoio especializar, tudo isso, mas as pessoas têm que estar no mesmo espaço. E a segunda é esta mudança, a responsabilidade social, que foi uma etapa importante, e agora temos que passar a considerar isto como uma questão de política de recursos humanos das empresas. E algumas já o estão a fazer. Exatamente. Okay? Cota. Insere-se neste contexto. Eu acho que o primeiro impacto da lei da cota foi assustar. Eu acho que, desculpem lá, mas o medo às vezes é ótimo. É ótimo porque nos leva a mexer. Foi o tema em cima da mesa. Exatamente. Pronto. O medo que paralisa é mau. O medo que nos obriga a perceber onde é que estamos e o que é que temos que fazer é bom. E eu acho que a lei da cota trouxe isso. E muitas empresas, de facto, começaram a telefonar, a perguntar, a querer fazer encontros para falar sobre a lei da cota, numa altura em que nós próprios também tínhamos ainda muitas dúvidas. E, portanto, precisámos de trabalhar e burilar. O segundo impacto positivo foi no próprio IFP. E que, portanto, com a saída da lei da cota, fomos obrigados, não é bem, havia um conjunto de questões, mas produziram-se algumas mudanças que eu acho que foram importantes. A primeira, uma das mudanças, que eu vou dar, porque já é claro, foi permitir que uma empresa, se pretende contratar uma pessoa com deficiência, poder fazer uma oferta específica. Ou seja, poder dizer que tem esta oferta e que desejaria ter uma pessoa com deficiência como candidato. Pois o resto há de vir por aí. Que era uma coisa que era difícil. Havia sempre aquela questão da discriminação, por muito que nós que trabalhamos na deficiência disséssemos que a discriminação positiva nunca é discriminação, isso está nos textos legais, mas, enfim, foi difícil. Mas com a lei da cota isto foi possível, porque a partir de determinada altura, como as empresas têm que ter pessoas com deficiência com determinadas características, e se precisam de as contratar para cumprir a lei da cota, não há hipótese. Se não têm, têm que as contratar. E se têm que as contratar, têm que fazer a oferta específica para aquela situação. Segunda mudança que me parece relevante e que tem a ver com esta questão da... Quando eu estiver a falar demais, mandem-me calar, está bem? Está bem. Tem a ver com esta questão da visibilidade. Vocês sabem, quando se fazem ofertas ou quando se faz o perfil, se calhar a OAD fará o mesmo, depois aquelas questões do que é para fazer, das habilitações académicas, profissionais e exigidas, e depois dos requisitos sensoriais. Motores, muitas vezes põe-se, ver bem, ouvir mal. Mal nunca se põe, portanto, ouvir, mexer-se, correr 100 metros em 20 tudo. Segundos, coisas dessas. A maior parte das coisas passam de uns para os outros. Né? E toda a gente põe o máximo. Mas não há evidência de que aqueles requisitos funcionais são efetivamente necessários para o exercício da função. Sim. Pronto. Portanto, o que é que isto teve impacto? A orientação que o IFP aprovou e, portanto, foi dada a todos os serviços é que, a partir de agora, cada vez que há uma oferta, foram duas coisas, mas uma delas, que me parece a mais importante, é vão ser apresentadas pessoas com deficiência a ofertas, levando apenas em linha de conta as habilitações profissionais e as habilitações académicas. Ou seja, aquilo que se quer que a pessoa faça, se ela tem as competências profissionais e académicas que são exigidas. O resto não é levado em linha de conta, nem que no limite, e eu vou dar um exemplo, eu sei que é exagerado, estejam a fazer uma oferta para piloto de aviação e esteja inscrito um candidato cego que tem o requisito habilitacional para ser piloto. Tenham paciência. No caso concreto do que ele vai fazer, que se vai avaliar se sim, se não, se é possível, com que adaptações é ou que não. Isto é o limite. Pronto. Mas na maioria das situações nem é isto. Portanto, o que é que vai acontecer? Para se perceber se aquela pessoa, com aquela alteração funcional, com aquela deficiência, pode ou não exercer, é no contexto, porque todas as empresas, mesmo para o mesmo perfil, têm contextos diferentes. Têm equipamentos diferentes, têm equipas diferentes, têm formas de organização de trabalho diferente. Portanto, não vale, é ilegítimo, na minha opinião,
achar que as coisas são todas iguais. Não são. Portanto, vamos apresentar uma pessoa com deficiência, com requisitos de profissionais e académicos que é exigido pela função e vamos ver, naquele caso concreto, como é que aquela pessoa, com aquelas características, pode exercer. Que adaptações podem ser feitas, que ajustamentos no processo de trabalho, que é uma coisa que sejam simples e que podem ser feitos, isso pode ou não. E é naquele contexto, porque na empresa do lado os requisitos são outros, as adaptações são outras e a organização do processo de trabalho é outro, para a mesma pessoa, exatamente com as mesmas características. Permita-me só perguntar, acha que as empresas estão já disponíveis para essa flexibilização relativamente a esses perfis e essas adaptações, que às vezes não são tão grandes assim como isso, mas que é preciso haver uma predisposição, porque nem todos os colaboradores que fazem parte de uma categoria profissional vão fazer exatamente as mesmas funções? Exatamente. Eu diria duas coisas. Penso que algumas já estão abertas a isso e, portanto, já estão a fazer esses ajustamentos e por iniciativa própria. Segunda questão, alguma pressão externa também é importante para as empresas também mudarem, elas também têm que mudar, porque elas estão no meio que... A terceira questão que me parece importante é que também não se deixam as empresas sozinhas. Exatamente. Okay? Portanto, o que nós dizemos é as empresas que queiram apoio, o IFP vai concedê-lo através de estruturas como a OED ou através da rede de centros de recursos. Portanto, fazem uma oferta, é apresentada uma pessoa com deficiência, na própria oferta, se for para contratar uma pessoa com deficiência, a empresa pode logo identificar se necessita do apoio técnico para o ajustamento. E esta avaliação, no final, a OED ou o Centro de Recursos local, o que vai fazer é ver como é que é possível, vai pressionar, eu retiro a palavra, vai seduzir o empregador e o empregador e os colegas de trabalho, porque a questão do emprego, na minha opinião, das pessoas com deficiência, vocês sabem, estou a ensinar o Padre Nosso ao Vigário, mas muitas vezes é tanto do empregador como é da equipa onde vai ser inserido. Claro. Há conhecimento, pronto, Claro. Os próprios colegas de trabalho têm alguma resistência e isto é preciso ser trabalhado. Portanto, respondendo à questão, sim, acho que as empresas estão em ponto reversado para poderem dar o passo, a maior parte delas, e que, portanto, agora depende, de facto, do trabalho que aqui conseguirmos fazer. Neste aspecto, só um último aspecto, portanto, pode ser, as empresas queiram contratar diretamente, podem à mesma pedir o apoio técnico, e o IFP mobiliza o Centro de Recursos ou o ED para dar este apoio. O que vai acontecer, e aqui vai ser um trabalho que vai ser exigido, está a ser exigido aos centros de recursos, é como o IFP, no final, vai ter que passar uma declaração, no caso das empresas que não compram cota, por falta de profissionais, quem está a dar o apoio vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, dar este apoio e, segundo, se de todo em todo, e eu acho que é, enfim, 0,5% das situações, é que aquela pessoa não pode, de facto, exercer com adaptações a função. E, nessa altura, faz um relatório fundamentado para ir para o Serviço de Emprego, para que depois, no final do ano, a empresa, se não cumpriu a cota, o IFP possa passar a respectiva declaração. Não sei se respondi à questão obrigada. ou da Sim. cota. Eu queria só salientar aqui duas questões que a mim me parecem muito importantes, que é salientar que normalmente nós tendemos a homogeneizar as pessoas com deficiência, ou seja, a colocá-las todas num grupo, quando isso não acontece, não é? Somos todos pessoas. Aliás, ainda há muito este discurso que eu não gosto, mas que é o nós e os eles, não é? Portanto, não deveria ser assim. Portanto, deveríamos ser todos. E, por outro lado, também é importante que as empresas percebam que têm que estar para todos e têm que estar abertas e que isso às vezes implica adaptações, mas implica adaptações para as pessoas com deficiência, como implica para qualquer outra pessoa. Quer dizer, se uma pessoa partir uma perna e precisar de fazer fisioterapia num determinado horário, se calhar vai ter que ter um ajustamento nesse horário, não é? Se calhar se tiver um filho e tiver a amamentar, exatamente a mesma coisa. Portanto, a conciliação da vida familiar e profissional que tanto se fala é outra adaptação, se calhar razoável, que as empresas têm que fazer e, portanto, é uma questão de gestão de talentos, não é? E de organizar as equipas de forma a que cada um dê o melhor de si. E é isto que todos nós temos que fazer, na sociedade, nas empresas, em todo o lado. Pronto, em todos os grupos em que participamos como cidadãos. Eu para acabar, ia só perguntar aqui e finalizar com o Dr. Gonçalo, se queria partilhar alguns indicadores de impacto ou algumas taxas de sucesso da OED connosco. Sim. Para finalizar. Olhando para os últimos 3 anos, conseguimos que mais de um terço, 35% dos candidatos que tínhamos em apoio à colocação, conseguimos uma colocação
para eles, dos quais 90% conseguiram cumprir o contrato. Olhando para a lógica do empregador, também conseguimos que 2/3 de todas as ofertas que a OED teve que fossem preenchidas, e o indicador também de eficiência, 62% das entrevistas deram em colocação. Isto pode parecer não muito relevante, mas para uma empresa, quando os processos de recrutamento são morosos, e isso é uma coisa, um fator muito motivante, perde-se muito tempo e recursos nas empresas, por isso este indicador, não parecendo assim tão relevante, as empresas valorizam muito este indicador de eficiência. Porque, no fundo, poupa também recursos e tempo. Exatamente. Aos próprios colaboradores. Sem dúvida das alguma. empresas. Não é? Exatamente. Ora bem, eu acho que o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Eu queria só dizer-nos que vamos estar aqui na próxima quinta-feira, dia 6 de maio, às 3 da tarde também. Vamos ter outra tertúlia, que é OED 30 anos, o emprego das pessoas com deficiência, presente, passado e futuro. Vai ter como moderadora a jornalista Conceição Lino e vai ter como participantes a doutora Paula Campos Pinto, do Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, o Dr. Carlos Veiga, da Universidade do Minho, e o Dr. Paulo Pedroso, do professor do ISCTE, e eu enquanto coordenadora da OED. Portanto, espero que nos sigam e que estejam connosco também nesta sessão. Queria aproveitar também para lançar o convite para poderem aceder ao nosso site, visitar o nosso site, que é o www.oed.com.pt. Desculpem, www.oed.com.pt. Estão lá os nossos contactos. Se for uma pessoa com deficiência e quiser o nosso apoio no emprego, contacte-nos. Se for uma empresa que precisa de colaboradores, contacte-nos também, que nós estamos disponíveis para todo o apoio que for necessário. E pronto, diria ainda que é importante referir que este serviço é um serviço gratuito para as pessoas com deficiência e para as empresas, portanto não tem qualquer custo. E resta-me apenas despedir-me, agradecendo a presença das pessoas que estiveram aqui fisicamente, de quem nos esteve a acompanhar online e também de toda a equipa que fez com que fosse possível a realização deste evento. Portanto, boa tarde e até para a semana. Obrigada. Muito obrigado. E obrigada também.